Suceder aqui o Wilson Negrão é uma missão meia complicada. Não só o GEDAI é uma referência, não é estadual, como é uma referência internacional, eu digo, e o professor Wilson Negrão também é uma referência de conhecimento. Inclusive, não sei se ainda se encontra aqui, mas no doutorado, inclusive, ele se formou bem depois de mim, mas no doutorado ele foi meu professor. Entendeu? Agora vamos ao que interessa. Nós vamos falar, essa questão que ele levantou ao final, nós temos aqui uma energia justa para todos, isso é uma coisa que não só o norte, como o nordestino também tem lutado bastante, a gente vai observar aqui só a parte do norte, tá ok? Atendimento às comunidades isoladas da Amazônia. Essas comunidades aqui, justamente, são aquelas comunidades extremamente remotas e que não têm acesso em hipótese alguma. Aqui eu mostro para vocês a região norte, aqui a população da região norte, são 19 milhões de habitantes, o laser não funciona, mas vamos aqui, 19 milhões de habitantes, o que representa em torno de 9% da população nacional. No entanto, se nós observarmos a área, tá? A área representa 45% de toda a região do país. Veja bem, e ali nós temos a densidade demográfica, onde nós temos, a nível nacional, todos os nossos estados possuem a menor densidade demográfica quando comparado com os outros estados do país. Os maiores ali é o Pará e Rondônia, e mesmo assim, são 7 habitantes por quilômetro quadrado. E bem aqui eu tenho justamente os sistemas isolados. Aqui o que aconteceu em 2018, nós também fizemos uma palestra sobre isso, e agora em 2023. Você verifica aqui que existe, apesar de nós termos caminhado 5 anos aqui existe uma concentração ainda maior de sistemas isolados. E bem, aqui nós trouxemos exatamente isso. Aqui está aquela planilha de 2018 e aqui 2022, dezembro de 2018 e dezembro de 2022. E nesse intervalo aqui, tá, nós saímos de 270 localidades para 212, ou seja, entraram no sistema 8 localidades, o que deu um acréscimo de 815 megawatts. E aqui estão os sistemas isolados da região norte. Tá? Nós temos o Acre, Amapá, o mais extensivo é justamente o Amazonas, pelas suas próprias características. Tá? E temos o Pará, que está com 17 hoje, tá? No final do ano passado, mas existe o projeto da Equatorial Pará, até 2026, já não ter mais nada que seja gerado através de sistemas isolados. Ou seja, existe um projeto equatorial para interligar todos os municípios do estado ao sistema interligado nacional, ok? Essa aqui, essa energia também fica no Pará, mas ela tende a Alcoa, lá em Juruti. E nós temos aqui, exatamente, que lá existe um sistema isolado, mas nós não estamos considerando. E bem aqui, então, geograficamente, todos aqueles municípios, agora comparando as localidades com as cargas existentes em cada estado, ok? As localidades com as cargas existentes em cada estado. E aqui nós temos justamente as mesmas localidades, mas agora comparando os sistemas que nós temos instalados com as pessoas beneficiadas. Isso é o mais importante, porque o grande foco da energia justamente é você levar desenvolvimento e bem-estar para as famílias. Então, essa situação aqui é que nós vamos abordar a partir de agora. Tá? Nós temos sistemas isolados e aqui nós temos de que forma eles são atendidos. Tá? Você vai verificar aqui que nós temos uma grande concentração de sistemas isolados abastecidos a diesel. Isso aí representa hoje 95,23% de toda a potência instalada ali. Então, o que é gerado
através de sistema isolado, queimando óleo diesel, representa 95% de todos os sistemas isolados que tem no país. Isso aqui é uma projeção da EPE e, por conta daquela situação que nós citamos, do sistema isolado queimando diesel, a EPE faz uma projeção onde você vai ter aqui, em 2050, as hidroelétricas já com 45, apesar de aumentar a sua capacidade, tá? Vai ter uma redução pela ocupação de outros tipos de energia que vão passar a ocupar esse espaço da hidroelétrica. Então, você já tem a eólica lá com 20%, nós temos a biomassa já praticamente 17%, o gás natural é o grande projeto hoje que existe para atender os sistemas isolados, é sair do óleo diesel para passar para o gás natural, tá? E aqui nós temos a solar com quase 10%, ok? E tem mais a energia oceânica, que é justamente, já existe um projeto no Ceará, tá? Aproveitando justamente as ondas do mar, tá? Para justamente produzir energia. Porque começou-se a ter essa preocupação de tratar a Amazônia de uma forma, não é diferenciada, mas com uma preocupação muito grande. É porque aqui estão concentrados os maiores sistemas isolados do país. Tá? E esse óleo diesel que nós acabamos de falar, e que representa 95% de toda a capacidade instalada quando é queimado, ele, em 2013, tem uma conta que é a CCC, ele representava 4 bilhões de reais e que essa conta CCC vai estar contemplada na tarifa de energia elétrica, ok? E em 10 anos, 2022, ela triplicou de tamanho. Ela saiu de 4 bilhões para 12 bilhões de reais. Então, realmente, onera muito o preço da tarifa de energia elétrica. E, por conta disso, o governo federal, ele, em 2003, há 20 anos atrás, tá, fez o programa Luz para Todos, o PLPT. Tá? E nesse período todo aí, e nós estamos lá, até 2022, tá, se instalou 625 localidades, dos quais a maior parte está no Norte e Nordeste. 51% foi atendido no Nordeste, 41% praticamente aqui no estado do Pará, em torno de 8% no Centro-Oeste e muito pouco no Sul-Sudeste, que praticamente não necessitam dessa situação que o Norte e Nordeste atravessa, ok? Bem, aqui nós temos esse sistema isolado, o PLPT não é um sistema isolado, ele é interligado ao sistema nacional, tá certo? Mas o que acontece? Ele, na realidade, veio para atender apenas a parte de iluminação, o que é a grande discussão hoje do produtor rural. O produtor rural, ele briga muito, porque ele não quer só a luz, ele quer energia, porque da energia que ele faz toda a produção lá da sua área, tá certo? Quem mexe com gado, quem mexe com a parte de agricultura, pecuária, essas coisas todas. Então, a luz para ele, hoje, é o que ele muito reclama, é insuficiente para as necessidades dele. Mas aqui nós temos um sistema aí, que é o Calunga do Mimoso, é uma comunidade quilombola que fica no Tocantins. Alguns exemplos nós vamos colocar aqui, tá? Bem, aqui, como o PLPT atendia ainda no sistema isolado, então agora em 2020 se criou o Mais Luz para MLA. Esse programa aqui veio justamente para ter acesso àquelas pessoas que viviam em localidades extremamente remotas, aquela pessoa que não vai ter energia, hipótese alguma, que não fosse através de um sistema isolado, porque nem tecnicamente, nem economicamente viabilizava o atendimento deles. Então se criou
o Mais Luz para a Amazônia, que é um sistema isolado, onde você tem os painéis solares, tem justamente as baterias, e com isso você vai atender as localidades, tá? As comunidades, as residências individuais. Nós temos aqui o que hoje já... Aliás, isso aqui foi um levantamento, tá, feito pelo IEMA, que é o Instituto de Energia e Meio Ambiente, onde levanta aproximadamente 220 mil unidades que necessitam entrar nesse programa aqui, dos quais aqui está a separação. Nós temos lá, novamente, o Amazonas com 15% e o Pará liderando com 70%. Esse é o levantamento feito pelo IEMA. Bem, aqui, o programa iniciou em 2020 e até 2022, tá? Dezembro de 2022, nós tivemos lá 11.149 unidades atendidas por esse programa, onde 7% foi no Acre, novamente o Pará está liderando, com 80% do programa MLA está aqui no Pará, hoje atendidos, tá? E aqui alguns exemplos do que é você instalar energia na região norte. Eu desconhecia, inclusive, isso. Olha que eu estou no setor elétrico desde 69, mas eu não sabia que lá no estado do Amazonas tem uma cidade flutuante, é uma comunidade flutuante. Aqui é toda ela em cima d'água, toda a comunidade. E ali, justamente, o atendimento dessa comunidade é aquele sistema que o professor Nigrão citou, aliás, foi ontem que citaram, os sistemas flutuantes. Então, ali tem justamente uma usina solar flutuante para atender essa comunidade aqui, que é uma comunidade 100% flutuante. Bem, aqui, a dificuldade que você tem de justamente instalar esse programa MLA na Amazônia. Vejam bem aqui. Essa aqui é a moradia de um nativo. Lá está o painel solar. Aqui, justamente, a bateria, para atender esta residência aqui. Aqui não dá para ver, que está um pouco escuro, mas bem aqui já tem uma antena que é justamente para outras finalidades lá dessa unidade. Quando você tem muita área de sombreamento aqui, a solução que se deu é fazer tipo uma jangada e jogar o painel solar lá fora, dentro e de lá justamente alimentar aquela unidade, ok? Isso é uma solução que foi dada para suprir as dificuldades que tem de você ter energia aqui na região norte, tá? Uma outra situação que eu coloco aqui, o posteamento, para que se tornasse mais em conta, isso aqui é um poste, está um pouco escurecido, mas isso aqui é um poste. Aqui tem a forquilha, que é justamente para aguentar o cabeamento, tá? Os condutores, tá? E ali, quando você levanta já, ali está o transformador. Então, ao próprio poste, eles já colocaram a escada para você ter acesso a possíveis manutenções. Então, são criatividades que foram colocadas pelos próprios nativos em função das dificuldades que eles vivenciam no dia a dia, tá? Que quem vem de fora desconhece qual é a vida do nativo aqui, tá? Aqui também está um pouco, isso aqui, o Luz para a Amazônia, é para atender a unidades dos nativos, mas também ela está atendendo os índios, ok? Então, isso aqui é um avanço muito grande. O norte, houveram algumas citações aqui, o norte hoje tem essas dificuldades. Eu ouvi desde ontem, eu estou aqui, falando da tarifa, falando
da exportação da nossa energia. Nós temos aqui no norte, só para adiantar um pouco mais, 4 estados que são exportadores de energia, tá? Rondônia exporta 90% de toda a energia que produz. O Pará exporta 70%. Tocantins exporta 77%. E o Amapá exporta 62%. Então, dessa energia que é toda... Não existe nenhuma contrapartida que beneficie através da tarifa o consumidor. Isso é uma grande briga que se coloca lá, está entendendo? As correções tarifárias que estão tendo, o Pará, hoje, ele não é o maior produtor, ele é o segundo maior produtor. Mas o Pará é exportador de energia. O maior produtor de energia do país é São Paulo. Mas São Paulo é importador de energia. O São Paulo, ele não só consome toda a energia que produz, como ele ainda tem que apanhar alguma outra quantidade de energia de outros estados para justamente fazer movimentar aquele estado. Nada contra São Paulo, que está dando grandes ganhos para o nosso país. Mas apenas para citar a dificuldade que se tem quando você vai fazer a composição da tarifa. E por conta das dificuldades que você tem aqui e que nós colocamos, essas dificuldades todas, tem um indicador dentro da composição da tarifa, que é o índice de complexidade socioeconômica. Quanto mais difícil é uma concessionária trabalhar em determinado estado, maior é esse índice de complexidade socioeconômica. E esse índice de complexidade socioeconômica vai para a tarifa também. Então, os estados que não proporcionam facilidades para quem assume a área de concessão, eles, na realidade, pagam uma tarifa maior. Então, aqueles estados que têm mais facilidades, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande, eles têm um índice de complexidade desse tamanho. Por isso que eles têm aquela energia muito menor que a nossa, aqui do pessoal da região norte e do pessoal da região nordeste. Isso é uma coisa que tem se debatido muito lá em Brasília. Tá? E agora já se sinalizou, pelo menos o próprio ministro aí falou, pelo menos 2, 3 semanas atrás, que esses indicadores socioeconômicos para as novas concessões têm que entrar na composição tarifária. Tá? Eu passo mais tempo em Brasília que aqui, justamente discutindo essas questões. Ou seja, o que se quer é que se tenha uma condição que permita que o investidor, o empreendedor, também chegue nesses estados. Você não vai mudar a situação desses estados se você tiver uma energia do tamanho que tem aí. O Pará tem inúmeras riquezas aqui, mas ninguém vem para cá se instalar porque nós temos a maior tarifa do país e vamos ter a maior tarifa do país sempre se não se mudar essa estrutura tarifária. A estrutura tarifária penaliza quem não oferece uma condição mais favorável para quem vai trabalhar na área de concessão. Isso é uma situação que tem que ser revertida. O que eu sempre coloco, que esse indicador que eu citei aqui, ele não tem que, ele é para proteger o investidor. Ou seja, é para dar uma capa de proteção para o investidor. No entanto, o consumidor fica extremamente vulnerável nessa situação que se coloca para esses estados que não têm uma situação mais favorável para oferecer a quem vai trabalhar, como as empresas que vão trabalhar, que assumem aquelas áreas de concessão. Tá certo? Muito obrigado, gente.